Então, olá, querida pessoa. Na conversa de hoje, eu quero te falar sobre se e como pode haver moral sem Deus. Algumas pessoas me cobraram assumir, mostrar uma posição mais clara, né, sobre como que eu penso a moral associada à religião, associada à ideia de Deus. Então, é em função dessa demanda que eu tô me manifestando hoje. E eu estou falando especialmente para você que, ainda que se interesse por moral, por esse tema da moralidade, tem alguma reserva com o tema da religião, com a representação de Deus, com a ideia de Deus, que é uma reserva que é comum, que é uma reserva compreensível. E digamos que a minha intenção é tornar um pouco mais claro esses limites, tornar mais claros esses limites ou essas relações que existem, então, entre moral e religião. Antes de continuar, eu lembro que você pode se inscrever no canal, compartilhar também o link e fazer as manifestações de apreço, né? Que é o tal do like. Aí, isso anima o empreendimento, né? E bem, eu quero começar então a conversa com uma história. Eu vi isso como uma história, ela soa quase que uma anedota, e é uma história interessante, ou uma anedota interessante para a gente começar essa conversa. E ela envolve o astrônomo, o matemático francês Pierre-Simon Laplace e Napoleão. Laplace, em 1798, começou a produzir uma obra de grande volume, uma obra de 5 volumes, inclusive, chamada de Mecânica Celeste, que ele terminou em 1825. E, ao término dessa obra de 5 volumes, quando ele terminou o 5º volume, ele soube que o Napoleão estava intrigado com o trabalho dele, porque o Napoleão havia escutado que o Laplace não mencionava Deus no trabalho dele. E Laplace ficou sabendo disso e ficou muito interessado. Na verdade, ele até implorou para que ele pudesse entregar o trabalho para o Napoleão e conversar com o Napoleão, explicar para o Napoleão do que se tratava. Isso finalmente aconteceu, ele foi recebido por Napoleão, e Napoleão disse que naquela obra monumental, dizem os historiadores que Napoleão gostava de colocar perguntas ou difíceis ou constrangedoras para as pessoas. Então ele diz isso, né? Você na sua grande obra não fez nenhuma menção ao Criador. E o Laplace, por sua vez, também tinha os seus ares de superioridade como grande imperador, e Laplace também não recuou. Então ele diz, né, o relato que ele se levanta de uma maneira altiva e diz assim que ele não teve necessidade dessa hipótese. Então ele chama Deus de uma hipótese. Essa história de Laplace é uma história muito conhecida e ela é como que uma manifestação de como que a ideia iluminista, que afasta a religião, que afasta Deus, como ela começou a se impor. Essa história continua, mas eu paro por aqui com essa frase do Laplace. Eu não tive necessidade dessa hipótese. Então ele chama Deus de uma hipótese. Então Deus não é mais uma figura real, ele não é mais a figura de uma crença, ele é uma hipótese. Então é interessante pensar isso, né? Como que essa figura tão onipresente que é de Deus, como ela começa na nossa cultura, na cultura ocidental, especialmente, a assumir um outro lugar. Né? E como seria isso em relação à moral? Né? Que é, de novo, aquilo sobre o que eu quero conversar. Né? Se e como é a moral sem religião. Eu vou falar sobre isso, então, em 5 pontos, por meio de 5 pontos que eu quero abordar. Então, o primeiro ponto é justamente sobre moral e religião, no sentido de admitir que há sim uma relação de afinidade entre essas duas áreas. Então, quando há uma impressão, e às vezes essa impressão é uma impressão incômoda,
de que há uma associação entre moral e religião, essa impressão existe porque em algum ponto, em algum nível e por alguma razão, há mesmo uma vinculação entre essas duas coisas, entre moral e religião. E o que seria isso, né? Essa é uma razão interessante, a razão dessa vinculação entre moral e religião. E isso pode ser explicado pelo fato de que a moral é uma arte mimética, né? A moral é uma arte que imita. E ela imita o quê? Né? A moral imita algo que está em outro mundo, algo que está em outra dimensão, mas que não precisa ser chamado necessariamente de Deus. Né? A moral, então, imita alguma coisa ideal. Então, para a religião, a moral, né, os ditames que orientam o comportamento, que devem ser obedecidos, né, essa forma como a religião olha a moral, ela então remete a uma coisa que está em outro lado, em outra dimensão, em outro mundo, e isso, no caso, é uma ideia, uma noção de divindade, que aqui no Ocidente a gente chama exatamente de Deus. Né? Mas se a gente pensa na moral, especialmente como ela foi se desenvolvendo, né, já na era moderna, a partir dessa declaração de Laplace de que Deus é só uma hipótese, né, a moral ela imita uma transcendência diferente, uma transcendência que não é a divindade. A transcendência que a moral imita é a do amor como um ideal. Um amor como os gregos chamavam de um amor ágape, que é um amor de doação. Então, a moral ela procura se aproximar desse amor doação, desse amor absolutamente desnecessário. Então, é esse amor que ela tenta imitar. Então, nesse sentido que a moral é uma arte mimética, é uma arte que imita. Ela imita, no caso, o amor. Então, essa é uma primeira afinidade entre moral e religião, porque as duas estão imitando uma transcendência, estão imitando uma coisa ideal. Isso visto, talvez eu possa dizer, ou deva dizer, de um ponto de vista mais analítico, mais filosófico. Do ponto de vista histórico, a moral, ela de fato, ela é pensada dentro da religião. Então foram figuras que estavam associadas à religião que pensaram a moral ali dentro dela, dentro daquele sistema religioso, dentro dela da religião. Então foram figuras que, dada a antiguidade, dada o período em que a moral começou a ser pensada de uma maneira reflexiva, de uma maneira consistente, foram essas figuras que estavam ainda associadas à religião que pensaram essa moral. Então, para Confúcio, o fundamento da moral era, por exemplo, o céu, muito parecido com os gregos, que pensavam o ser, e esse ser também estava fora do mundo. Para Lao Tse, com o taoísmo, que inaugura o taoísmo, o fundamento da moral é o caminho. Já no Oriente Médio, existe propriamente uma ideia de Deus, se a gente pensar nos poetas do Antigo Testamento. No budismo, da mesma forma, tem uma ideia de uma divindade que não é uma divindade pessoal, mas é de uma ordem pessoal cósmica e perfeita. E por aí vai. Então, essas figuras desses sábios ou desses santos, eles pensaram, de fato, a moral dentro de uma visão sagrada. Então, isso também deixou a moral associada à religião. Mas nisso mesmo é importante entender que esses sábios que eu mencionei, esses santos, quando eles pensam a moral da maneira como pensaram, eles estão inaugurando um momento novo, mesmo dentro do contexto religioso. Eles estão pensando a moral como sendo a moralidade como tal, como ela realmente que é uma moralidade de uma virtude generosa. Então é nessa grande época, né, de Buda, dos profetas do Antigo Testamento, de Sócrates, de Confúcio, é aí que essa moral é pensada como um projeto humano.
E quando ela é pensada como um projeto humano, mesmo que numa cosmovisão sagrada, ela, na verdade, ela inaugura um novo momento para a própria religião, que é um momento dessa moralidade que não é mais uma moralidade punitiva, tão somente, não é mais uma moralidade punitiva, vingativa, uma moralidade dogmática, é uma moralidade realmente de amor. E por isso, esses santos e sábios, quando eles trazem essa moral, e a gente já deve pensar que essa moral é uma invenção, quando eles trazem essa moral, eles estão agora inaugurando a religião. Inaugurando a religião no sentido de uma nova forma de se vivenciar a religião. Então a moral cria a religião. Pode-se dizer que a moral cria a religião. Então, não obstante estarem vinculadas a moral e a religião numa perspectiva histórica antiga, na verdade a religião, como sendo esse sistema que a gente passou a conhecer, que vai então se referir ao bem, vai se referir a amor, e essa religião com essas características, ela é inaugurada pela moral. Então, com esse primeiro ponto, eu estou, sobretudo, admitindo essa vinculação entre religião e moral, ainda que com ressalvas, vamos dizer assim. E a principal ressalva é que, não obstante as duas olhem por algo ideal e tentem imitar o ideal, é, na verdade, a moral que inaugura a religião. E aí já temos uma percepção diferente da moral. E ela não depende da religião, é muito mais o contrário. Se a moral for retirada da religião, não sobra praticamente nada da religião. Então a religião depende da moral. A moral inaugura a religião. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero então colocar para se entender como e se moral sem Deus é aquele que diz que a moral é um fato. A moral é um fato como a arte é um fato, a moral é um fato como a natureza é um fato. A moral, ela existe. Ela simplesmente existe. A própria natureza contém a moral, se nós pensarmos que por razões naturais, como a biologia vai mostrar, existe altruísmo entre, pelo menos no grupo consanguíneo, no grupo com parentesco, ou num grupo, eu tô pensando, minha mente está lá, nos primórdios, num grupo que tinha uma afinidade por parentesco e se identificava, um grupo que compartilhava identificação, a moral aparecia ali já dessas formas, como eu estava dizendo, de altruísmo, de colaboração, de lealdade, de cuidado. Então a natureza contém a moral. E isso já mostra que a moral ela é um fato. E ela também é um fato porque ela deriva do nosso desejo, como tiveram os sábios e os santos da era axial, eles também tiveram um desejo de bem. E o desejo de bem, não só eles tiveram, mas todos nós temos um desejo de bem. No geral, todos nós temos um desejo de bem. Desejo de paz, um desejo de entendimento, um desejo de cuidado e até de cuidar, de colaboração, de colaborar e por aí vai. Então, esse desejo de bem, ele é um fato. Ele é um desejo humano, é um desejo de amor, é um desejo humano. E isso nos permite, então, olhar para isso nos permite dizer que a moral é um fato, ela está dada. Ela existe no mundo. E ela passou a existir no mundo de uma maneira ainda mais clara e ainda mais firme e consistente quando ela se tornou uma espécie de uma matéria, um conteúdo consciente. Ela passou a ser dita, ela passou a ser algo refletido, algo pensado e até algo escrito. Eu falo isso, eu penso, por exemplo, nos Analectos do Confúcio. Então ele escreve a sua concepção de moral, de moralidade. Mais à frente, o próprio Novo Testamento.
os textos gregos, né, de Platão, especialmente sobre Platão e Aristóteles, sobre o bem. Né? Então, isso passa a ficar na cultura. Depois isso vai sendo desdobrado também por filósofos romanos, como sendo uma teoria das virtudes. Isso atinge pontos altos, por exemplo, nos textos de Spinoza também. Né? Então a moral ela se torna uma matéria humana. E ela também é um fato por isso. Ela é um fato porque existe uma inclinação nossa para a moral, e a moral também se torna um conteúdo cultural. Então ela é um fato. Né? É mesmo, então, que, de novo, né, que não fosse possível, né, falar de Deus, a moral ela estaria aí como um fato, né, como um fato da vida, porque há uma preferência por coisas morais. Né? Mesmo diante dos males e das mazelas do mundo, existe uma preferência pelas coisas morais. Né? Os homens e as mulheres, né, os seres humanos, eles vão procurar amizades, vão procurar lealdade, colaboração, amor e por aí e assim por diante. Então a moral é um fato. O ponto importante é quando esse fato ele vira um valor, quando ele se torna uma espécie de uma razão, quando ele se torna uma espécie de um sentido ou de um empreendimento. Né? Então, por exemplo, eu com essa comunicação, com essa conversa, faço da moral um empreendimento, no caso, um empreendimento educacional. E praticamente sempre foi assim. Sempre a moral foi uma matéria de educação. Né? Acontecendo de uma maneira melhor ou pior, né? Mas sempre foi assim. Então a moral como um fato. Né? E aí tem algo importante, quando se pensa a moral como um fato, que é justamente esse aspecto associado ao quanto que a moral está dentro de nós como uma disposição. Quando eu falo isso, eu lembro de Dostoiévski, que na sua monumental obra Os Irmãos Karamazov, ele diz algo que se tornou muito famoso, se tornou mais conhecido do que a própria obra, no sentido de que não muitas pessoas se dispuseram a ler as 900 páginas dos Irmãos Karamazov, mas lá o escritor Dostoiévski escreve ali: sem Deus, tudo é permitido. A citação foi conhecida assim, se tornou famosa assim. Na minha leitura do texto, eu encontrei ali: sem imortalidade, tudo é permitido. Então, eu trago essa citação de Dostoiévski para dizer que isso é um erro de Dostoiévski. Não, mesmo sem a imortalidade, mesmo sem Deus, nem tudo é permitido, porque a nossa dignidade, a sua dignidade, a minha dignidade, não, e a dignidade, né, de vários seres humanos, não nos permite, não nos autoriza a fazer todas as coisas. A gente pode pensar, mesmo numa pessoa que fosse ateia, se só por isso ela estaria disposta a fazer mal para alguém, a abusar de alguém, a oprimir alguém, só porque não existe Deus. Então isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro dizer que sem Deus tudo é permitido. E se a gente então considera isso, que mesmo que não houvesse, ou que alguém não tenha uma ideia de Deus, essa pessoa não vai se permitir fazer qualquer coisa, se a gente entende isso, admite isso, então a gente pode pensar que o fundamental na moral é a dignidade. É o senso de dignidade que me impede de fazer certas coisas ou me faz ter prazer, me faz ter compromisso a fazer algumas coisas. Então isso é dignidade. Né? Eu não me permito tudo, né? E eu quero algumas coisas, porque isso me faz me sentir digno, que no caso é me fazer me sentir humano. Então, até esse ponto, já é possível perceber que há sim moral sem Deus. Então Deus não é imprescindível para a moral. E essa posição ela pode ser tanto uma posição ateia, né, de alguém que afirma que Deus não existe, pode ser
a posição de um agnóstico que diz que não é possível saber se Deus existe ou se Deus não existe, que por sinal é a minha posição. E representa uma posição que se chama de materialista, que então olha para a moral a partir da moral como um fato, sem precisar de recorrer a uma concepção espiritual de moral, a uma concepção religiosa de moral. Então essa é a concepção materialista, que vê a moral acontecendo no mundo e vê os seres humanos, por razões diferentes, em diferentes momentos também históricos e circunstâncias sociais, escolhendo a moral. Então, para a visão materialista, isso é suficiente. Então, eu compartilho dessa visão materialista, que prescinde, então, da figura de Deus para pensar a moral. Então, Dostoiévski estava errado. Sem Deus, nem tudo é permitido. Nem tudo é permitido, mesmo que não haja Deus, mesmo que não haja uma visão de imortalidade. E, consequentemente, esse é o terceiro ponto, consequentemente, a moral ela é uma necessidade. Esse é um ponto que eu acho interessantíssimo, um ponto bonito de se considerar. Né? Então, a moral ela é necessária. Primeiro, do ponto de vista biológico, ela é necessária porque o cuidado é necessário para que a vida exista. O cuidado é necessário, a colaboração é necessária para que a vida exista. Mas mesmo para além dessa necessidade imediata que é da sobrevivência, para além disso, quando a gente começa a pensar, ou quando se começa a pensar e refletir e olhar para as circunstâncias do mundo, a moral ela surge como uma necessidade justamente porque o bem como uma verdade, o bem como uma essência, o bem quase como uma dimensão, isso não existe. Né? Ninguém toca no bem, ninguém pode ver o bem, ninguém pode tomar o bem como um fato. Então, essa ausência do bem, de um lado, e as mazelas do mundo, de outro lado, tudo isso, esse conjunto de falta de bem e de mazelas do mundo, é isso que faz com que a moral seja necessária. Em outras palavras, porque o bem não existe, é necessário criá-lo. Porque falta o bem, é preciso exercer o bem. Então essa é, de novo, a visão de moral sem Deus. Né? Sem Deus ou sem essa dimensão, como pensavam os gregos, essa dimensão transcendente do bem. Então, justamente porque isso não pode ser provado, que isso existe, essa outra dimensão, a moral é necessária. Na minha visão, na minha percepção, foi assim, foi mais ou menos assim, que a moral foi pensada como um projeto. Então, quando os sábios e os santos axiais da era axial, do primeiro milênio antes de Cristo, começaram a pensar de maneira consciente, de maneira reflexiva, o projeto moral, eles fizeram isso porque eles estavam diante de um mundo que estava se tornando cada vez mais violento. Então, isso diz respeito à chamada era do Neolítico, né, quando a agricultura começa a se desenvolver e o sedentarismo começa a se desenvolver, ou seja, as pessoas passam a se assentar em algum lugar, né, se tornar sedentários, elas se estabelecem em algum lugar, porque aí elas começam a cultivar, a fazer agricultura. Os aglomerados humanos, então, crescem, porque as pessoas começam a trabalhar e a viver em função da agricultura, elas não precisam ficar mais andando por aí, caçando, se deslocando, caçando e colhendo, elas agora vão depender daquele empreendimento na terra. Então, quando isso acontece, também crescem os aglomerados, crescem as cidades, crescem as riquezas e crescem, então, as diferenças, as disputas, também a ambição. Em outras palavras, ou numa palavra, cresce a violência. Então, é nesse período do Neolítico, nesse primeiro milênio, quer dizer,
O Neolítico é anterior, né? Tudo isso é anterior a esse primeiro milênio, mas quando se chega a esse primeiro milênio, esses aglomerados humanos e urbanos, eles estão bem desenvolvidos, né, em torno da agricultura, e mentes sensíveis, que é a mente desses sábios axiais, chamados sábios axiais, já citei Sócrates, Confúcio, Lao Tse, profetas, veterotestamentários, Buda. Essas mentes sensíveis, esses sábios, eles começam a se preocupar com essa crescente violência. E é justamente, então, diante dessa mazela, como eu estava dizendo, que eles precisam pensar, a mente deles os leva a pensar a moral como um projeto. Então é aí que a moral deixa de ser aquilo que está contido na natureza, em função de sobrevivência, em função da proteção do grupo, da sobrevivência do grupo, e a moral então se liberta disso e vira um projeto. Então a moral surge como um projeto em função da necessidade, da precariedade da vida humana. Então é preciso que a moral se torne uma invenção, uma ideia que atrai as pessoas, para que as pessoas possam aderir a essa ideia e gerar o bem, praticar o bem. Então, nesse sentido, a moral é uma necessidade. É por isso que eu digo que ela é uma necessidade. E há alguns pontos interessantes nos quais ela se contrapõe novamente a uma ideia religiosa de moral, né? Então, a moral ela é uma efetivação, ela é algo que é efetivado, que é praticado no mundo, ao contrário de ser uma revelação, algo que desce, né, de uma outra dimensão. Então ela não é revelada, ela é efetivada, ela é praticada. A moral é uma produção, né? É uma produção de bem, é uma produção de tanto de ideias quanto de práticas que vão organizar, que vão coordenar a vida das pessoas. Então ela é uma produção nesse sentido, uma produção de uma visão, né? Ao contrário de ser uma imposição, que é como uma visão religiosa vai pensar a moral, vai se preocupar em impor a moral. Mas a moral, por ela mesma, ela é uma produção, né, de ideias, de práticas e de disposições, de sentimentos para o bem. Ela é um prazer. Então, como eu disse, há uma predisposição, né, para as coisas morais, que faz com que a moral seja um fato. Então, ela é um prazer. Ela é, antes de tudo, e ela em si mesma, nessa perspectiva materialista, ela é um prazer. Ela está associada, como já mencionado, ela está associada à dignidade, ela está associada àquilo que eu não me permito fazer porque não é bom, não é edificante, não é construtivo. Ela está associada àquilo que eu estou comprometido a fazer porque isso é positivo, para dizer numa palavra. E isso em contraposição à esperança, que é a visão da moral religiosa, que diz que eu vou fazer, então, vou assumir uma atitude moral porque isso vai, por exemplo, ser recompensado depois. Isso vai me trazer um bem futuro, vai me trazer uma aprovação, né? Então a esperança tanto de eu ser aprovado numa outra ordem, por uma figura, por uma personalidade maior. Então é tanto a esperança disso, dessa aprovação, e a esperança de eu também não ser punido. Então é a esperança tanto na aprovação ou a esperança na não punição, que é o temor. Não é por aprovação ou por temor. Então, para a moral em si, como tal, não é isso. É o prazer de fazer o bem. E, finalmente, essa distinção também acontece porque na religião vai prevalecer a contemplação, né, do bem e do divino, e para a moral a questão é a criação do bem. O bem não é contemplado, ele é criado. Então, aí, de novo, se vê, se mostra a moral sem Deus. Né? Por mais um ponto, a moral sem Deus. Um quarto ponto, muito também valioso, muito importante,
é que essa visão materialista, ela então é uma espécie de um imoralismo. Imoralismo no sentido de que é uma não moral, porque diz, né, que a moral não é algo essencial. Então, nesse sentido, é um imoralismo teórico. Não tem moral como existe um bem eterno. Né? Então, para os gregos existia, né, esse ser e esse bem eterno. Então, a visão materialista vai dizer não há isso, e isso é chamado então de um imoralismo teórico. Eu estou insistindo, né, nessa expressão imoralismo teórico, na verdade, para dizer que o imoralismo teórico, essa visão materialista que pode ser designada como um imoralismo teórico, ela na verdade promove a moral. É justamente ela que promove a moral, porque ela vai dizer, bem, como não é importante a esperança, porque não é por desejo de aprovação, não é por temor, é, essa visão, ela apresenta a moral desinteressada. Então, eu vou fazer o bem, eu vou buscar o bem, não porque eu tenho interesse na aprovação, não porque eu tenho interesse em me livrar de uma punição. E o imoralismo teórico, então, ele purifica a moral. Ele faz com que a moral seja vista na sua maneira mais pura, mais verdadeira, que é a moral da virtude generosa, que é a moral que está concentrada em buscar a dignidade de todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer diferença entre as pessoas, porque essa moral é mais comum, a chamada moral dos bons costumes, que é uma expressão que eu tendo a rechaçar, inclusive, porque essa moral dos bons costumes é a moral que vai fazer com que as pessoas escolham apenas aquele com quem ela se identifica, o seu semelhante no sentido social do termo. É escolher aqueles que pensam igual, aqueles que frequentam os mesmos lugares, aqueles que acreditam nas mesmas coisas. Essa não é a moral, como vai dizer uma psicanalista, Melanie Klein, essa não é a moral madura. A moral madura é a moral desinteressada, que não espera algum ganho com isso. Nesse sentido, então, é a moral que não tem esperança, e é a moral, então, que está, por ser uma virtude generosa, ela está aberta para ela nos faz nos abrir para todas as pessoas. Ela está aberta para todas as pessoas, mesmo. Então, quando aqueles sábios e santos axiais pensaram a moral, eles pensaram isso, né, que é um amor, uma doação entre todos os seres humanos. A visão ali era de ser humano. E em alguns círculos culturais, eu estou pensando especialmente no budismo, nem era só seres humanos, era de todos os seres. Era uma moral estendida a todos os seres. Né? Algo hoje já recuperado, que ainda precisa ser difundido. Eu em outras lives falei sobre isso, que é pensar a dignidade não só do ser humano, mas de todos os seres, inclusive não só de seres vivos, mas também de outros elementos também. A própria dignidade do solo, a dignidade da água, tudo isso é alcançado pela moral. Né? Porque todos os seres, agora vivos, dependem desses seres não vivos também. Né? Então, essa é a moral que o imoralismo teórico vai destacar, que é a moral desinteressada. E ela é tão desinteressada que ela, então, leva a promoção, né, de algo inclusivo, né, que vai observar a dignidade de todos. Então, esse é o quarto ponto. Né? E nesse quarto ponto, que indica essa preservação da moralidade, também aí se esclarece o vínculo da moral com o amor. Né? Aquela ideia de que a moral ela tenta imitar o amor. A moral existe porque o amor falha. Então a moral é um apoio
para a gente poder amar melhor. Se nós pensarmos em todas as virtudes, né, ou em várias virtudes, generosidade, compaixão, piedade, mesmo coragem, justiça, essas virtudes existem para nos aproximar de uma atitude amorosa. E aí está a ideia de que se a gente amasse perfeitamente, a gente nem precisaria dessas virtudes. Nós realizaríamos todas essas virtudes, como que automaticamente. O último ponto, então, nessa minha sustentação, então, né, de que há moral sem Deus, é possível moral sem Deus, esse último ponto fala da moral como uma ilusão. E essa palavra ilusão, então, precisa ser entendida de uma maneira muito particular. Né? Primeiro, é uma ilusão, de novo, para negar o fato de que a moral está em algum lugar, está em alguma dimensão, ela existe como uma essência, como uma verdade. Não, ela é muito mais uma bela ideia que o ser humano desenvolveu, que o ser humano criou e desenvolveu e desdobrou e até sofisticou, que em parte existem impulsos da natureza, mas isso seria insuficiente para regir a nossa vida. Os conflitos, né, as tensões, as guerras mostram isso. E essa moral que está contida da natureza é insuficiente para organizar a nossa vida de uma maneira pacífica. Mas então, essa ideia de que a moral é uma ilusão nega o fato de que a moral está ali como uma verdade, como uma essência. Mas ela é uma ilusão porque ela é uma invenção. Mas, como a moral é necessária, como já foi dito, essa ilusão, então, é necessária. Isso é uma ideia bem interessante, né? Então, a moral, ela primeiro, ela é uma ilusão apaixonante. Ela parece como algo belo, algo bonito para nós. Então, quando nós vemos alguém ter uma atitude moral, uma atitude, então, que é mais humana, né? Uma atitude, por exemplo, compassiva, ou uma coragem pela qual alguém defende alguém faz bem para alguém, mas exige coragem, se arrisca para isso. Então são vários gestos, é um gesto generoso de eu dar alguma coisa, mesmo que isso passe a me faltar, mas eu compartilhar isso com alguém. Tudo isso é visto como algo bonito. Então a moral ela é apaixonante. E ela também é eficiente para guiar o nosso comportamento. Né? Então mesmo como uma ilusão, ela é necessária e ela é útil também. E aí eu trago uma imagem, né, para ilustrar esse aspecto ilusório e necessário da moral, né, que é a imagem do próprio sol que nasce, o sol que surge, que nasce. Então nós temos essa imagem de que o sol está surgindo, de que o sol está nascendo. E isso também é uma ilusão. O sol não tá nascendo, não está surgindo. Ele não está ali se movimentando, se erguendo. Mas é assim que a gente olha, a gente tem essa impressão, a gente tem essa ilusão de que ele está nascendo. E o que está acontecendo de verdade é que a Terra está se movendo, ela está girando. E esse giro da Terra, isso que é a verdade científica, já inclusive visto lá de fora do espaço sideral, é essa verdade que gera essa ilusão. Só que essa ilusão, ela também, além de ser bela, de ser apaixonante, né, é uma ilusão com a qual a gente conta, né, a gente espera o dia seguinte. Essa ilusão ela também é necessária para quem, por exemplo, quer tomar o sol ou o nascer do sol, a ilusão do nascer do sol como uma orientação. Então vamos pensar num navegador, num marinheiro, quem sabe talvez mesmo um aviador, ele lança a mão dessa ilusão. Né? Ele sequer pensa que essa ilusão ela é útil para ele. Então, assim como o sol nasce, assim como a ilusão de que um sol nasce, a ilusão de que uma moral existe, né, como algo, como uma essência, essa ilusão ela foi criada para ser útil, né, para funcionar, vamos dizer assim. Então a gente precisa também dessa ilusão.
Então eu chego ao final do quinto ponto, esperando ter mostrado para você a minha própria visão, né, a minha visão de moral, né, que e mesmo eu às vezes citando elementos religiosos, já citei várias vezes Jesus aqui, eu não faço isso porque eu preciso de uma visão confessional, né, para sustentar a moral. Não, eu quero, sobretudo, lançar mão das ciências, porque as ciências elas estão também falando sobre moral, elas também estão pesquisando sobre moral, ou seja, é para além da filosofia, isso é mais consistente do que filosofia. A psicologia faz estudos sobre moral, a sociologia faz estudos sobre moral, a biologia faz estudos sobre moral, e eu tenho trazido isso aqui. Então, isso é um fundamento, para mim, suficiente para pensar a moralidade e para difundir a moralidade. E é, de fato, a minha postura pessoal, que eu assumi que, no caso, em relação à ideia de Deus, para mim é a postura agnóstica. Mas eu nessas conversas sobre moral, eu estou sustentando uma visão essencialmente, especialmente materialista do fenômeno moral. E eu quero, por fim, ler uma citação para você, referente, né, a essa preocupação ou essas discussões sobre que crer, sobre não crer. Né? Essa é uma citação muito bonita, que diz assim: crença, descrença, eu mal sei o que é uma e o que é outra. Eu objetivamente não saberia dizer se me considero uma pessoa crente ou descrente. O mais profundo ceticismo em relação a ambas, a assim chamada crença, a assim chamada descrença, é a minha identidade. O mistério eterno nos cerca tão intimamente que se teria que ser um animal para tirá-lo da mente, por apenas um dia. A posição do homem no cosmos, o seu início, a sua origem, o seu destino, isso é o grande segredo, e o problema religioso é o problema humano. E é a questão do homem sobre ele mesmo. Quem escreveu isso foi o escritor alemão Thomas Mann, e eu acho saborosa essa citação, além de ser bonita, de ser sábia, ela é muito importante, né, para a gente perceber, né, qual é a necessidade, né, de a gente se agarrar a esse tipo de discussão sobre haver ou não haver Deus. Né? Porque o mais valioso, o mais importante é a gente vivenciar a moral, que é o que mais a gente precisa, especialmente se a gente pensar a moral como sendo alguma coisa que aponta para o amor, sem o que a gente realmente não pode ter uma experiência de vida de qualidade e chegar ao ponto de dizer que a vida vale a pena ser vivida. Então eu paro por aqui, querida pessoa. Desejo um bom fim de noite para você e um bom início de semana, querida pessoa. Tá bem? Então vamos pensar sobre moral e vamos difundir esse conteúdo da moral como a virtude generosa, vamos chamar assim. Tá bem? Então boa noite e até a próxima.